Nada pode nos separar. Quantas vezes a gente já se encontrou, e eu digo até eu mesmo essa semana, né? Como eu acabei de explicar, nós nos encontramos em situação onde a nossa oração trava. A gente fica sem força, a gente fica por questões da vida, por questões físicas, por questões emocionais. Nós ficamos ficamos não pela falta do que dizer, mas nós nos sentimos incapazes de chegar até Deus e fazer uma oração, ou fazer uma oração bonita, né? E a gente fica meio que, será que eu faço? Será? Eu não estou bem, eu não estou... Amanhã eu estou melhor, e deixa eu contar, amanhã piora. E a gente nunca anda para frente. O mais comum é andar para trás, infelizmente. A gente fica com a nossa espiritualidade estagnada, se a gente for deixar, se a gente se acomodar. E uma hora ela destrava. E como diriam algumas pessoas, alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. E ela destrava normalmente pela dor. A oração ela vai ser destravada sem nenhuma palavra, mas com choro, com angústia, com desespero. Quantas pessoas só chegaram até Deus no dia que estava no seu limite, quando viram que não poderiam aguentar e falaram, eu estou aqui. Aí Deus pôde trabalhar no dia que aquela pessoa se desarmou. No dia que aquela pessoa pôde compreender que ela é humana, ninguém é melhor que ninguém, ela não é pior e nem melhor que ninguém. E a nossa oração, ela não precisa de palavras para acontecer. O apóstolo Paulo nos diz, no versículo 28 de Romanos 8, do mesmo modo, o Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito pede a Deus em nosso favor, com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Paulo não está falando com gente espiritual, com gente especial. Ele está falando com pessoas normais, em suas fraquezas, nas suas debilidades do dia a dia. Ele está falando justamente que o Espírito Santo, que habitou em Jesus Cristo, habita em cada um daquele público que ele estava falando. E eu digo, o público da igreja de Roma, no qual ele escreve a carta aos Romanos, não era nada legal. Tá? Era uma igreja caótica, era uma igreja perturbada. E ele falou, não, o Espírito Santo está aí. Só que se desarma. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é se desarmar da nossa religiosidade, ou do nosso orgulho espiritual, ou do nosso orgulho pessoal. Mas a gente reconhece, quando não sabemos orar, o Espírito ora por nós. Nós reconhecemos a nossa fraqueza de alma e ele vai agir em nós. O Espírito traduz o nosso choro, nossos sentimentos, aquilo que passa dentro de nós, e só a gente sabe que passa dentro da gente. Ninguém sabe. Mas o Espírito Santo sabe o que acontece dentro do nosso coração. Ele traduz aquilo numa simples oração que tem que ser feita com intensidade, sinceridade. A gente não precisa se esforçar, mas a gente precisa simplesmente abrir nosso coração para que esse choro do Espírito aconteça em nós. E ele nos vem trazer alívio. Mesmo que o alívio não se apresente de forma material para a gente entende que Deus está trabalhando para o nosso bem.
Ele está agindo em todas as situações da realidade da nossa vida. Nada está fora do controle dele. Nada está perdido. Nada está em uma situação que a gente possa se entregar ao desespero. Tudo está sob o controle dele. Mesmo quando tudo aos nossos olhos não se apresente assim. Todas essas situações que vão se apresentando na nossa caminhada são situações que vão zelar pelo nosso crescimento, vão nos dar maturidade, vão nos dar força, vão nos dar resistência, vão nos dar dor de cabeça, vão nos dar sofrimento, vão nos dar enfermidade, vão nos dar um monte de problema. Mas tudo aquilo coopera para o nosso bem. Todas as situações estão sendo trabalhadas para o nosso fortalecimento. Tudo aquilo que aparentemente é mal tem que ser revertido para o nosso bem. Nós devemos ter um olhar de transformação daquilo que está à nossa volta. Se alguma coisa está ruim, a gente tem que ter um olhar positivo. Não, está ruim hoje, mas amanhã Deus está me preparando algo melhor. Essa realidade não vai durar. Tudo passa. Como eu estava falando lá atrás, semana passada, tudo passa, nem que seja por cima da gente, vai passar. E depois a gente está novo de novo. Nada vai nos destruir. Todas as situações da vida cooperam para a nossa transformação, para o nosso bem. Mesmo em situações extremas. E até as bobinhas, que sinceramente a maioria das pessoas entram em desespero por situações banais. Mas a gente está tão alienado, né? A gente está tão alienado no capitalismo, a gente está tão alienado no nosso umbigo, que as pequenas coisas parecem gigantes. E as gigantes se parecem que estão lá longe. Ao contrário. Às vezes aquelas que estão lá longe pode estar aqui. A gente está respirando. E aquelas que fazem muito barulho, amanhã você nem se lembra delas. Deus já traçou um plano para nós. Desde o dia que a gente nasceu, nós somos preparados para o nosso crescimento. Nós enfrentamos as dificuldades, mas Deus está do nosso lado em todos os momentos. Como diz no versículo 29 e 30, pois aqueles que Deus já conhecia, Ele também já havia escolhido. E aqueles que Deus escolheu, Ele também chamou. Aqueles a quem Ele chamou, Ele também tornou justos. Aqueles que Ele tornou justo, Ele também deu a sua glória. Nós fomos chamados para uma vida. Nós caminhamos nessa vida e estamos sendo preparados para coisas espiritualmente superiores. A nossa vida não vai acabar aqui. Nós estamos sendo preparados para coisas maiores no outro mundo. Existia um versículo, justamente é o versículo 3, que na igreja onde eu fui criado, era quase um que chamam hoje de aquelas frases feitas, né? Frase de efeito, esqueci agora, desculpa, como é que fala? Principalmente hoje nos negócios de comédia, né? Principalmente da Globo, eles ficam repetindo aquelas frases, né? E era uma frase que o apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu chamo a gente para refletir sobre isso. Se Deus está do teu lado, Deus é o Criador, Deus é grande, é maravilhoso. Quem temeremos? A quem devemos recear? Qual tipo de problema a gente tem que entrar em desespero? E a gente entra. Mesmo sabendo que Deus está do nosso lado, a gente acaba se desesperando. Mas a nossa memória tem que ser puxada. Deus está do meu lado.
Deus está do seu lado. Ele não vai nos abandonar. A gente tem que confiar. Confiar nesse espírito de oração. Confiar é muito difícil. E a gente vai treinando essa confiança todos os dias da nossa vida. Todo dia que a gente levanta, a gente confia, a gente entrega nosso caminho a Deus, a gente entrega a nossa vida a Deus, na certeza de que nada pode nos separar. Nada, nem os poderes espirituais, nem os poderes materiais, de qualquer parte, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo que nos acolheu. Cristo te ama, Cristo nos ama e nos chama para amar. Da mesma forma que Ele amou. Só que a gente é falho, a gente é burro, tá? A gente fica triste por coisa boba. E se a gente for ver, nós somos crianças. Nós somos crianças espirituais mimadas. A humanidade é mimada. A humanidade, ela tem uma fome insaciável. Onde quanto mais tem, mais quer. E a gente começa a entender de que tudo Deus já nos deu. Tudo Deus já nos fortaleceu na vida. A gente que vai criando um mundo onde tudo falta para a gente. A gente entende que essa falta é esse sentimento de se afastar de Deus, que alguns, dentro da teologia, dentro do mito da criação, vão chamar da queda do homem, o pecado, esse afastamento da alma do ser humano com a alma de Deus. Mas quando a gente começa a entender que Deus nunca se separou da gente. Deus sempre esteve no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. A gente que foi se afastando dEle. A gente se afasta dEle com as nossas más escolhas. A gente vai se afastando dEle quando a gente começa a dar mais importância aos nossos pensamentos do que os pensamentos dEle. E quando a gente começa a pensar os pensamentos dele, a gente começa a se assustar. Porque ele é exigente. Como um versículo que fala, meus pensamentos são altos. E nós devemos pensar alto. Mas quando a gente pensa alto, quando a gente encontra o amor de Deus, quando a gente encontra a presença de Deus, a gente se assusta. A gente não está acostumado com a divindade. A gente não está acostumado com aquilo que Moisés viu e temeu e se escondeu. Todas as vezes que os patriarcas, os profetas viram a luz de Deus, eles temeram pelas suas vidas. E nós tememos, nós temos medo de acessar aquilo que é incompreensível para a gente. Por isso que Jesus é a imagem do Deus em humanidade. Quando a gente começa a entender Jesus, a gente começa a entender que esse fogo, esse medo, esse temor, ele se faz carne e fala, eu te amo e você pode chegar a mim. Eu te abraço, eu te acolho. Esse amor de Deus, que antes era temido ou era incompreensível, a gente hoje, pela figura do Deus humanado, de Jesus Cristo, a gente pode abraçar Ele, a gente pode se encontrar com Ele, e o Espírito dele habita conosco. Ele vai deitar com a gente, Ele vai levantar com a gente, Ele vai lutar com a gente no nosso dia a dia. Ele está conosco nesta congregação, e Ele nos fortalece a cada aprendizado que a vida vai pondo no nosso caminho. Ele vai nos dando força para superar tudo aquilo que se colocou no nosso caminho, ou colocar. Às vezes é Deus que, a vida, né? Às vezes é a gente mesmo, a situação que infelizmente acontece. Mas a gente tem que ter
buscar, da mesma forma que Salomão, ele pediu: Senhor, você quer me dar algo? Me dê entendimento, me dê sabedoria. E a gente tem que buscar entendimento e sabedoria para compreender que tudo isso na nossa vida, toda dificuldade, ela é passageira. A vida é muito maior que os problemas. Os problemas vão passar, novos vão aparecer, tá? Ai, tá muito difícil. Amanhã vai estar mais. Só que a gente vai estar mais forte. A gente vai enfrentar. Mesmo que às vezes não pareça que a gente consegue, mas a gente consegue. Cristo nos dá força hoje para superar essas barreiras, para nos dar maturidade e sabedoria na caminhada da vida. Que essa manhã, o Espírito de Deus, a Sofia é a sabedoria, é um apelido do Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus, nos envolva nossos lares, nos dando força, nos dando vontade, nos dando ânimo para vencer. E amanhã tem outra luta. E nós vamos vencer. Que Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos deu a salvação, nos dê a vitória na batalha, nos dê a sabedoria em meio a tanta ignorância que o mundo caminha. Em nome de Jesus. Amém.